vou te ensinar a precificar o seu trabalho para você não tomar prejuízo, tá bom? Antes de você precificar o seu trabalho, você precisa saber que você precisa entender sobre custo fixo, custo variável e também tem o valor percebido e a concorrência. Só que o valor percebido e a concorrência eu só ensino para quem é minha aluna. Mas para vocês eu já vou dar uma baita de uma colher de chá para vocês não ficarem tomando prejuízo aí no final do mês sem saber de onde que veio, o que está acontecendo, tá? Então vamos lá? Primeira coisa que vocês precisam saber é diferenciar o custo fixo do custo variável. O custo fixo é tudo aquilo que você tem que pagar todo mês, independente se você vai ter uma cliente ou se não vai ter nenhuma. O custo variável é o custo que você só vai ter se você atender. Então, é o seu investimento por cliente, é o seu material de trabalho, é o que a cliente consome, é o mínimo que você dá para ela no final do atendimento. Aqui, para você manter o seu espaço, aqui, para você atender o seu cliente. Então, vamos lá. O que é que você precisa ter, independente de ter cliente para atender no final do mês ou não? Se você paga aluguel, se você atende na sua casa, você não precisa considerar isso daqui, tá? Mas se você paga aluguel, você tem que levar em consideração. Então, tem que estar aqui o seu aluguel, o quanto você paga de água por mês, o quanto que você paga de energia por mês, internet por mês, café, açúcar, adoçante, que é o que você serve para o seu cliente. Se você não serve isso, mas serve outras coisas, você precisa colocar aqui também, tá? Descartáveis, que é o que o seu cliente vai usar para consumir tudo isso daqui, que sim, sai do seu bolso, caso você não tenha percebido, o seu bolso percebeu. Saco de lixo, que você precisa descartar tudo isso daqui, e mais isso daqui também, que é o que você vai acumular com o atendimento de clientes, mas isso aqui você tem que ter independente. Papel higiênico, produtos de limpeza. Isso daqui é básico, você tem que ter. Não importa se você vai atender ou não, isso daqui você tem que ter, certo? E aqui é o custo variável, o custo que você só vai ter com o atendimento, com o cliente na máquina. Eu sou da área dos cílios, eu formo especialistas em cílios, então eu coloquei de acordo com o que a gente consome. Se você é de outra área, coloca aqui os seus itens, tá? Mas já vai dar para você dar uma noção, ter uma noção de como que funciona, mesmo que você não seja da área dos cílios. Então vamos lá, custo variável, álcool em gel, touca descartável, máscara, como profissional que atende sem máscara, luva, shampoo para higienização dos cílios, escovinha eu coloquei 3 porque eu uso 3 por atendimento, uma para higienização, uma para fazer o alinhamento durante o atendimento quando precisa e no final eu dou uma para cliente levar embora. Primer, microbrush, coloquei 2 que eu uso uma para fazer a preparação dos cílios e a outra para fazer a finalização. Pad em gel que a gente usa para fazer o isolamento, fitas que a gente pode usar também para fazer o isolamento, para fazer o lifting de pálpebras, o anel batoque para a gente pingar a cola. Eu uso anel batoque. Se você usa pedra jade, você pode eliminar isso daqui. Se você usa aquela pétala, você tem que colocar, porque em algum momento ela vai acabar, né? Então você tem que colocar também. Você pode fazer uma divisão, quantos atendimentos você consegue fazer por uma pétala e colocar aqui. A cola, os fios, o finalizador, o mimo. Se você dá o mimo para cliente, você tem que colocar ele aqui no seu custo variável, porque sim, sai do seu bolso, tá? Se você não percebeu, o seu bolso percebeu. E as taxas de maquininha, beleza? Porque quando você aceita a maquininha no seu espaço, você tem que pagar uma taxa. Muita gente não coloca essa taxa no final do lápis ali, ó, tá? Depois não sabe para onde está indo o dinheiro. Então vamos lá. Aluguel. Vou trabalhar com valores hipotéticos, você coloca os valores de acordo com a sua realidade. Você sabe quanto você paga, eu não sei, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que você pague aí no seu espaço um valor de R$800, beleza? Água, vamos colocar que você tem um consumo mensal de R$100 por mês com água. Energia também, vamos colocar. Falando do seu espaço, tá? Se você atende na sua casa, como eu falei, você não precisa acrescentar o aluguel aqui. Mas se você, por exemplo, já tem um consumo de energia de R$150 na sua casa, e a partir do momento que você começou a atender, o seu custo subiu para 200, 250, você vai colocar essa diferença, você vai pôr aqui. Tem que pôr, você tem que separar o joio do trigo, porque no final do mês você vai se perder. Então, se aumentou, essa diferença vai vir aqui no seu custo fixo. Internet. Aí vamos supor que está numa média de R$110 por mês, uma internet aí boa já. E aí você coloca aqui a internet. Se você paga o aluguel de espaço, você tem que ter instalação. E se você atende na sua casa, a sua internet ela vai passar a ser responsabilidade do espaço, não mais da sua casa. Então, de todo jeito, ela vai entrar aqui. Por que ela vai passar a ser responsabilidade do seu espaço? Você tem que ter o seu celular funcionando. Você tem que ter internet disponível para sua cliente conseguir fazer o Pix, para depois ela não falar que vai fazer o Pix na casa dela, você ficar postando vídeo na internet xingando ela. Você tem que ter internet para ter o funcionamento das suas maquininhas, ou até mesmo do seu celular, da internet do seu celular, para que você faça a aproximação e receba o seu pagamento pelo seu trabalho. E a internet passa a ser responsabilidade do seu espaço, caso você atenda na sua casa. Café. Café, você tem que pôr aqui. Se você compra o pó e faz o café do coador, ou se você compra cápsula, você tem que pôr aqui. Por quê? Muitas vezes o seu dinheiro não está parando na sua mão ali baixa e escorrega, porque você não tem noção nem de quanto você está gastando com café por mês. Então você tem que colocar aqui. Por quê? Às vezes a cliente ela vem sozinha, ela toma uma xícara de café, foi. Às vezes ela vem 3, 4 pessoas junto com ela, todo mundo vai estar ali, vai tomar o café, vai sair do teu bolso. Então você tem que ter noção de quanto que você está investindo com o café. Uma opção que eu te dou, que até vai fugir um pouco do que a gente está passando aqui, é você trabalhar com café de cápsula. O primeiro ser cortesia, o restante você põe um valorzinho ali, só para não virar bagunça, tá? Vamos supor que você gaste uma média de R$80 aqui com café por mês. Coloquei um valor hipotético, pode ser muito maior, dependendo de como é aí. Açúcar, eu não sei, sei lá, R$15. Não sei se é muito, se não é, eu quase não compro açúcar. Adoçante, um adoçante bom, uma média de uns R$25. Descartáveis, porque tem que ter onde você servir essa cliente, certo? Então, você vai gastar aí com copo, papel toalha, essas coisinhas assim. Vai dar uma média aí, talvez, de mais uns 25, 30, vamos por R$30 por mês de descartáveis. Às vezes é mais, você faz aí de acordo com a sua realidade. Saco de lixo, você tem que ter onde descartar tudo isso daqui e mais os descartáveis daqui também. Uma média de mais uns R$40 com saco de lixo aí por mês. Papel higiênico, uma média de uns R$25, você faz aí de acordo com a sua realidade. Produtos de limpeza, que você tem que ter, manter o seu espaço limpo. Essas coisas geralmente não são caras, eu acredito que uns R$30 dê pra dar conta de tudo assim, tá? Então,
isso aqui é o seu custo mensal fixo. Isso aqui você tem que ter para pagar independente de você estar atendendo ou não. Então, somando tudo isso daqui, vai dar um valor total, ó, vou colocar aqui embaixo. Total, R$ 1.355 aproximadamente, certo? Isso daqui a gente vai reservar. E agora a gente vai entrar aqui no custo variável. Então vamos lá. O álcool em gel, ele rende bastante. Vou dividir um frasco de álcool em gel por 100 atendimentos, certo? Vai dar um torno de 25 centavos. Pode ser que eu esteja errado, mas o valor aproximado por atendimento é mais ou menos isso aqui. 25 centavos de álcool em gel por atendimento. A touquinha, no pacote que eu compro, ela sai a 20 centavos. Cara, você tem que saber o valor unitário, tá? Não é o valor do pacote total. Então, você vai pegar o valor que você pagou no pacote e vai dividir pela quantidade de toucas que tem nele. E aí você vai ter o resultado unitário, beleza? Então tem que ser o valor unitário aqui no custo variável. A máscara também é em torno de 20 centavos cada uma. A luva é mais ou menos uns 80 centavos. O shampoo, eu fiz o cálculo do que eu uso. Geralmente eu faço 2 lavagens para ficar bem feito, tá? Então o shampoo que eu uso dá uma média de R$ 5,30 por cliente. Com 2 lavadas. Então, escovinha é uma média de 10 centavos cada no pacote que eu compro. Então são 30 centavos. A microbrush, cadê? Só que eu tô falando dela já é o mesmo valor, 10 centavos cada. Como eu uso 2, então são 20 centavos. O primer é um negócio que rende pra caramba, dá pra usar muito. Eu paguei em torno de R$ 70 no que eu usei, mas assim, rende pra caramba. Então a gente pode chutar um valor aproximado de 20 centavos por cliente, mas na verdade eu acho que sai até muito menos. Mas nesse caso é melhor arredondar um pouquinho pra cima, tá bom? Então, 20 centavos, já chutando alto, por cliente. O pad em gel sai em torno de R$ 2 o par. A fita sai em torno de 15 centavos por cliente. Como que eu posso saber quanto que eu uso de fita? Eu fiz da seguinte forma. Quando eu abri uma fita, eu peguei um pedacinho dela, colei no fundo, e a cada atendimento que você for fazendo, que eu fui fazendo, eu ia marcando um pauzinho por atendimento. Quando a fita acabou, eu peguei o valor da fita e dividi pela quantidade de atendimentos, eu cheguei nesse resultado, tá? 15 centavos por cliente. O anel batoque sai em torno de uns 15 centavos também a unidade, dentro do pacote. A cola que eu uso 2 gotas, então eu uso R$ 3,60 de cola por cliente. Como que eu sei R$ 3,60? Porque eu já tenho esse controle aqui no meu espaço, então eu sei quanto que eu gasto de adesivo por cada cliente que eu atendo. Uma dica para você, a cola de 3 ml, ela tem em média 60 gotas, então você pega o valor que você pagou, divide por essas 60 gotas, você vai ter o valor por gota. Se você usa uma gota, você coloca, se você usa 2, você coloca o resultado vezes 2 e é o quanto que você gasta por cliente. Se você usa mais, que de repente iniciante, acaba gastando um pouquinho mais, umas 4, 5 gotinhas por cliente, no começo é normal. Só que o seu custo por adesivo vai sair mais alto. Então, quanto antes você ganhar agilidade, melhor. Mas você precisa ser honesta com você e colocar o seu valor real na sua somatória, tá? Fios. Agora a gente vai entrar num outro cálculo. Um exemplo. Se você compra uma caixa, ela vem geralmente com 12 chicotes, certo? Então, 12 chicotes, ó. O valor de uma caixa de fios está em torno de R$ 50. Então, a gente vai pegar esses R$ 50 e dividir por 12 chicotes. Então, a gente chega no resultado de R$ 4,16 por chicote, certo? Então, cada chicote desse tem esse custo. Eu uso, em média, 2 a 3 chicotes por atendimento e por cliente. Então, esse resultado aqui, eu vou colocar ele vezes 3. Vou colocar aqui que aqui está apertadinho. Sai mais ou menos R$ 12,48 que a gente vai investir de fio por cliente, tá? Vou apagar aqui. O finalizador é o mesmo caso do primer, inclusive geralmente eles são o mesmo preço. Vou colocar aqui a mesma coisa, ó, 20 centavos uma média. Mimo, aqui entra o X da questão. Às vezes, você não pensa que você tem que levar tudo isso em consideração no seu atendimento e o seu dinheiro nem esquenta na sua mão por conta disso. Às vezes você está cobrando R$ 80 para fazer uma manutenção, toda vez que o seu cliente vem, você dá um mimo, você dá um presente, você compra alguma coisa para dar para ela, sem saber qual é o seu custo por trás disso. Então deixa para pensar em mimo quando você tiver a noção real de quanto que vai te custar para atender a cliente. Entregue um mimo de acordo com a sua realidade. Não queira ficar ostentando só para mostrar para sua cliente que você dá presente caro. O seu bom atendimento, tanto em técnica quanto em acolhimento, vai contar para ela muito mais, que presente até o namorado dela dá, tá? Então, vou colocar aqui uma média de um mimo de R$ 10, que é um valor alto, para um mimo constante. Esse valor aqui, para você fazer em épocas comemorativas, ok. Para você dar sempre para sua cliente, tá alto. E depois você vai entender o porquê. E a taxa da maquininha. A que eu uso aqui tem a taxa de débito, que é 0,89%. Então, se a minha cliente me pagar no cartão de débito, eu vou ter esse desconto. Então, eu vou receber o valor que ela vai me pagar, menos isso aqui. E se ela me pagar no crédito, é 3,9, tá? Então, é o valor que ela me pagar no crédito, vai ser descontado isso aqui da maquininha. Então, tem que ter tudo isso aqui na ponta do lápis também. Então, somando daqui até aqui, tá? Até aqui. Isso daqui a gente vai colocar dentro. Daqui até aqui, dá total de custo para você, de custo seu, de mais ou menos R$ 42,80, alguma coisa por aqui, tá? Isso aqui é o que você paga para sua cliente estar na sua marca. Até aqui você não lucrou ainda, você só investiu, beleza?
a gente tem esse custo variável total de R$ 42,80 e esse custo fixo de R$ 1.355. Aí, agora a gente vai fazer o seguinte, opa, certo? Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Então, se quiser tirar print, quiser salvar, esse é o momento, porque eu vou apagar aqui, senão não vai caber no lugar para fazer as coisas. Então, sabendo que a gente tem R$ 1.355 como custo fixo, a gente vai ter que pensar da seguinte forma. Vamos supor que você tenha 30 clientes, certo? Então, isso aqui é o seu custo fixo e essa aqui é a quantidade de clientes que você tem no mês. Isso aqui, dividido por 30, que é o número de clientes que você tem, em torno de uns R$ 45 por pessoa, mais ou menos uns R$ 45. Então, ó, o custo fixo, R$ 45 por cada uma dessas clientes, talvez dê uma diferencinha aí um pouquinho mais, tá? O que acontece então? Para você cobrir o custo fixo do seu espaço, você tem que atender 30 pessoas, para cada uma colaborar aí com R$ 45 para você cobrir o custo fixo do seu espaço. Então, isso daqui é o que cada uma dessas 30 pessoas te custa. Se você tem mais clientes, esse valor vai ser menor. Se você tem menos clientes, esse valor vai ser maior, porque ele vai ser redistribuído por menos pessoas. Então, com 30 clientes, você precisa de R$ 45 de cada uma para cobrir esse valor aqui, que é só o custo fixo, certo? Então, com a mesma quantidade de 30 pessoas, se cada cliente ela te custa R$ 45 aí do seu custo fixo, e agora a gente vem para cá, e para cada cliente você tem que investir R$ 42,80 no seu custo variável, que é o que você vai investir de material com ela, então aqui, ó, 45, que é o custo fixo, mais 42,80, certo? 0, ó, aqui dá 7, 8. Então, cada cliente dessas 30 te custa R$ 87 para ela estar na sua máquina. E aí você está fazendo manutenção por 80. Você entendeu? Então, isso daqui é o seu custo, juntando o seu custo variável por cliente mais o seu custo do seu atendimento. E você está fazendo manutenção por R$ 80. Você está dando mimo de R$ 10. Você está deixando um café à vontade, caro. Eu não estou dizendo aqui que a sua cliente não merece mimo e que ela não merece um café. Não é isso que eu estou falando, tá? E se você é cliente e está vendo isso, não é esse tipo de coisa que eu estou orientando a ninguém te dar café, a ninguém te tratar bem no espaço. O que eu estou falando é que, às vezes, isso aqui não está condizente com a sua realidade, a proprietário do espaço, atendente do espaço. Então, você tem que dá uma organizada aí, entendeu? Às vezes colocar um café de garrafa, que sai mais em conta. Às vezes colocar um chá, porque até porque a cliente vai estar deitada, você não vai querer ela toda elétrica com a cafeína, você quer que ela fique quietinha. Ou que você tenha o seu café, mas assim, toma cuidado, porque às vezes a cliente vem com um monte de gente, todo mundo toma café, e aí aumenta esse custo pra você, entendeu? E aí, o mínimo caro que você está dando, às vezes é por puro ego seu. Às vezes você nem está tão interessada no que a cliente vai achar. Às vezes você está interessada se ela vai postar e se ela vai te marcar, tá? Porque tem isso sim que eu sei. Você quer mostrar para as outras lashes que você é a do brinde caro, que você valoriza o seu cliente com um valor mais alto, sendo que você está tomando pau. Tá? Então presta atenção. Esse aqui é um custo seu com você tendo 30 clientes. Se você tiver menos clientes, o custo variável vai se manter, mas o custo fixo vai subir. E aí esse valor aqui vai ser maior ainda. Você entendeu? E aí, agora vamos dar sequência, tá? Então, a gente já descobriu que com 30 clientes, o seu custo, é o seu custo isso aqui. Isso aqui é o quanto você paga. Ó, você paga esse valor aqui, tá? Você, não a cliente. Então, o seu custo, agora que você sabe que o seu custo é R$ 87,80, você vai definir o seu prolabore, que é o quanto você quer lucrar, tá? E aí, para isso, você vai ter que analisar também a sua realidade. Não adianta você se comparar com estúdios luxuosíssimos se o local que você atende não é comparável a essa realidade. Pezinho no chão. Lucrar sim, mas tem que ter o pé no chão. Vamos supor que você queira lucrar R$ 60 por hora. Então, aí você vai R$ 87,80, que é o quanto você paga para atender, mais os 60, que é o quanto você vai receber. Isso aqui vai ser o seu lucro. Então, quanto que você tem que cobrar do seu cliente no final? Ó. Nossa, que 7 horroroso. Eu tô toda torta aqui. 8 com 6 dá 14, certo? Acho que é isso mesmo. Então, você tem que cobrar R$ 147 da sua cliente para custear o seu espaço, os seus materiais, e você tirar R$ 60 para você. Vamos voltar aqui. Se você tem mais clientes, o seu lucro vai ser maior porque o seu custo fixo aqui vai diminuir. Se você tem menos clientes, o seu lucro vai ser menor porque o seu custo fixo vai aumentar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que vocês têm que ter total noção de quanto custa para trabalhar, da realidade em torno de você e do seu espaço, e colocar o pezinho no chão, tanto na hora de precificar, quanto na hora de você passar o mimo para sua cliente, tá? Atender ela muito bem, tratar ela muito bem, ela vai levar mais em consideração que você ficar dando mimo e café caro. E isso, como eu coloquei aqui, só um cafezinho mais simples. Às vezes tem gente que põe mais coisas no espaço e acaba aumentando o custo, só que a pessoa não tem a consciência de que ela tem que fazer todo esse cálculo para ela não tomar prejuízo, e é por isso que ela não vê dinheiro no final do mês. Então vamos lá, se você cobra 147 no valor total do seu cliente, você tem que descontar isso daqui. Você tem que fazer esse cálculo na sua calculadora, porque de 60 já vai ser menos, ou você simplesmente também arredonda aqui para 150,
E aí, já livra as taxinhas e você até põe uns reaisinhos a mais aí, uns centavinhos a mais aí no seu bolso. E fica tudo certo. Mas isso daqui é valor para a primeira aplicação. Claro, dependendo de onde você mora, você pode até cobrar um valor mais alto. Só que você tem, o que eu quero nesse vídeo é, tenha o pé no chão, saiba reconhecer o que você está investindo para ter a sua cliente na sua marca, para você não tomar pau no final do mês. E repensa sobre a sua manutenção. Porque vocês viram que tem gente aí cobrando R$ 80 de manutenção e tendo custo fixo mais alto. E aí cada aplicação nova que sai é descontado isso daqui, essa diferença do valor, aí fica elas por elas e no final do mês não sabe quanto que lucrou e não deu dinheiro, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje.